Olha, gente, uma polêmica muito grande tem tomado as ruas, as esquinas de Cruz das Almas, acerca do feriado do 20 de novembro, onde, por lei municipal, se comemora o Dia da Consciência Negra neste município. O que é que ocorre? Ocorre que algumas pessoas, não sabemos ainda ao certo de onde parte essas diretrizes, mas algumas pessoas estão querendo funcionar o comércio nesse feriado municipal, que há 10 anos já existe em Cruz das Almas, valendo como lei, e durante 9 anos funcionou muito bem como feriado. Algumas pessoas têm embalado essa questão de que este ano o feriado não deve funcionar e que as pessoas devem trabalhar, não como um facultativo, mas como uma espécie de acordo. Nós estamos nesse momento com o criador desse projeto, o advogado e também ex-vereador da cidade por 3 mandatos, Zé Raimundo Oliveira, que vai falar um pouco para a gente sobre essa situação. Zé Raimundo, não seria o caso de, para isso acontecer, para o feriado não acontecer, haver uma assembleia? Olá, Magnata, olá todos os internautas que estão podendo nos assistir. Dizer a você, Magnata, e a lei, através do Ministério do Trabalho, ela garante 2 situações onde o feriado poderia não acontecer de forma natural, ou seja, através de uma convenção coletiva, isso é dizer, uma assembleia, onde todos os funcionários, e se a grande maioria dos funcionários decidisse que iria trabalhar, aí sim, eles teriam elementos suficientes para manter o feriado. A outra questão é se houvesse uma edição de um decreto municipal por parte do atual prefeito Orlandinho, transformando o feriado em ponto facultativo. Nenhuma dessas coisas aconteceram, Magnata. Nenhuma das 2 situações aconteceram. E de onde parte, o advogado Zé Raimundo, tem alguma ideia de onde parte essa coisa das pessoas trabalharem no feriado? Não pode trabalhar. Inclusive a lei é bem clara e está expressa na lei. E as empresas que tentarem fazer isso pagarão multas, e multas caríssimas, entendeu? E está em lei, se algumas pessoas têm vontade de tirar esse feriado, essas pessoas devem se reunir com a Câmara de Vereadores para que novo projeto vá para a Câmara, para que o prefeito sancione, para que deixe de ser feriado. Mas isso não aconteceu, o feriado dia 20 de novembro está mantido. E eles comerciantes e não obedecerem estarão sujeitos às multas. Zé Raimundo, nossa reportagem pegou uma entrevista sua há pouco, ao meio-dia, no programa de Roger Cerqueira, onde algumas pessoas fizeram algumas colocações, e essas colocações foram ao ar para você em forma de pergunta. Por exemplo, tem uma colocação aqui, nós anotamos, quais os benefícios que o 20 de novembro trouxe esse tempo todo para a cidade de Cruz das Almas, né? E o que é que a gente pode falar a nível de benefício respondendo isso? Olha, Magnata, tem muita gente que é muito materialista, acha que as coisas têm valores, né? Acha que as coisas têm valores pecuniários, valores em dinheiro. Tem coisas, Magnata, que tem muito mais valor simbólico do que o valor financeiro. A liberdade não tem preço. E a conquista do povo no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, isso não tem preço, Magnata. Magnata, aquele povo que já foi escravo, nunca mais será escravo de ninguém. Então uma conquista dessa não tem preço. Você então pontua que o 20 de novembro é uma forma também de se celebrar a não escravidão, a deixa dela? Sem sombra de dúvida, Magnata, porque na realidade não foi a princesinha Isabel que veio lá e libertou os escravos, foi um processo de luta. E o grande guerreiro de toda essa luta foi Zumbi dos Palmares, e nós comemoramos sua morte no dia 20 de novembro, e foi reconhecido como o dia da consciência negra, ou seja, o dia de reflexão, o dia de pensamento, o dia de luta, de entender onde avançamos e precisamos avançar. Uma pessoa também havia perguntado se o ex-vereador Zé Raimundo tem comércio em Cruz das Almas e se gera empregos. Olha, Magnata, eu optei por ser um profissional liberal. Eu sou advogado e eu tenho um escritório onde eu tenho 3 funcionários. Na minha residência, Magnata, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Dentro das minhas limitações, não sou empresário, nós geramos emprego e renda sim, Magnata, tá? Olhemos as pessoas entendendo. Mas nesse dia, ninguém vai trabalhar nem no meu escritório, nem na minha residência. Zé Raimundo, é uma questão até um pouco mais íntima, profissional, mas um pouco mais íntima, mas infelizmente nós temos que abordar, porque aquilo que é notícia, as pessoas de fato têm que saber. Teve uma outra pergunta, muito curiosa. As pessoas perguntam aqui quais projetos, né, na época, vereador Zé Raimundo,
teve significativa mudança para a economia de Cruz das Almas. Quais foram os projetos? O que posiciona Zé Raimundo na economia de Cruz das Almas? Olha, Magnata, é muito importante essa pergunta, de certa forma salutar, porque até hoje todas as pessoas, em todos os grupos políticos, sabem que eu sou vereador e mais trouxe recursos para Cruz das Almas. Eu trouxe um volume de quase 6 milhões de reais para Cruz das Almas, onde pôde beneficiar a pavimentação do Areal do Miradouro, onde pôde beneficiar o PSF do Areal Miradouro, onde pôde beneficiar a quadra poliesportiva da Estrada de Ferro, Rua Rio Branco, a pavimentação do vilarejo, a pavimentação do São Judas Tadeus, pavimentação em Topinha. Isso representa a geração de emprego e renda para a população. Então eu tenho, Magnata, o prazer e a satisfação de poder dizer: eu fui o agente político, o vereador e mais trouxe recursos para esse município. Uma outra pessoa ligada ao comércio, essa vertente, havia dito que o feriado 20 de novembro não teria essa importância toda. O senhor acredita que não teria essa importância toda o feriado 20 de novembro? Isso me deixa muito triste, Magnata. Isso é para me deixar triste e causar estranheza, porque eles que dominaram, ele continua sempre dominando. Mas a escravidão acabou. Ele, meu povo, que já foi escravo um dia, nunca mais vai ser escravo de ninguém. Pode anotar isso, Magnata. A liberdade, a libertação dos escravos já aconteceu. É interessante, Magnata, que todos os outros feriados as pessoas valorizam. Todos os outros feriados as pessoas acham que deve ter. Infelizmente, justamente no 20 de novembro, e representa a vitória do povo negro, o dia da consciência negra, eles dizem ou tentam dizer que não tem nenhum tipo de importância. Agora sim, você acabou de falar com a gente que o feriado só pode ser suspenso por duas vertentes: por decreto, vindo do Executivo Municipal, ou por Assembleia. Nenhum dos dois até aqui a gente está sabendo que não aconteceu, pelo menos até o presente momento não aconteceu. O senhor acredita que mais alguém que seja favorável ao dia do feriado, o comércio funcionar, ser suspenso o feriado desse 20 de novembro, possa se manifestar favorável nesse sentido? Ou vai parar por aí? Como é que vai ficar essa coisa? Não vai. O feriado vai acontecer? Não vai parar, Magnata, não vai parar, porque nós temos mecanismo legal, né? Eu tive com o procurador do município, Wagner Santana, e eu tive a palavra dele e o prefeito é a favor, o prefeito apoia, o prefeito reconhece, o dia 20 de novembro é feriado, está mantido isso, então não houve um decreto municipal. Eu tive, Magnata, também conversando... Até porque foi sancionado na época dele, há 10 anos atrás, na época ele era prefeito, entendeu? Então ele entende a importância, ele entendeu desde a época. Então, Magnata, assim, eu quero saber como é que eles vão fazer, porque nenhum órgão público vai funcionar, o fórum não vai funcionar, a Câmara não vai funcionar, a prefeitura não vai funcionar, os bancos, as instituições financeiras não vai funcionar, entendeu? E não houve, terminando de responder sua pergunta, não houve nenhuma assembleia, um representante da categoria dos comerciários, ou seja, dos funcionários. Então, Magnata, quando você não tem esses elementos legais, ele é passível de uma denúncia no Ministério do Trabalho. Eu vou procurar o Ministério do Trabalho e vai fiscalizar porque essas empresas estão trabalhando sem que fizessem uma convenção coletiva. Então nós não vamos parar por aqui, nós vamos até a última instância para garantir o feriado municipal da consciência negra. Zé Raimundo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa sorte na caminhada, ficamos às suas considerações. Um abraço a você, Magnata, uma satisfação. E eu quero dizer ao povo de Cruz das Almas, 20 de novembro, feriado municipal, essa conquista é nossa, é do nosso povo, é do povo cruzalmense.